Um excelente dia a todos vocês, alunos, alunas. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Dulcinea Cardoso, estou a trabalhar conteúdo do 5º ano de Matemática e hoje vamos ver conteúdo que vamos trabalhar. Como sumário temos perímetro e área de figuras planas. Nós vamos trabalhar com figuras planas. Objetivos temos conhecer medidas de superfície e o seu contorno, sabendo diferenciá-las. Também calcular a área e o perímetro de figuras planas. Então prestem atenção. Vamos ver o perímetro e também a área. Vamos diferenciá-los. Perímetro é usada para calcular a medida do comprimento de um contorno de uma figura ou objeto, enquanto que a área é usada para calcular medida de uma superfície plana. Vejamos então, vamos ver um exemplo prático. Temos aqui, eu sei que principalmente os alunos gostam de futebol, não é? Temos aqui um campo de futebol e vamos ver a parte que está ali, tracejada, ou seja, destacada a vermelho, o seu contorno, que é o perímetro, é o contorno aqui dessa figura, né? Então, perímetro é a medida do comprimento dos lados do campo. Então, eu vou medir o comprimento dos lados, ou seja, o contorno do campo. Então, estamos a trabalhar o perímetro, a calcular o perímetro. Agora, vejamos, se eu pegar neste campo e colocar uma malha quadriculada, vocês estão a ver aqui, se vamos tomar aqui cada quadrado aqui como unidade de área. Vamos ver, se eu tomar a parte eu quero medir a superfície do relevado, essa área aqui, que está a parte relevada. Podem ver, vamos contar quantos quadradinhos temos aqui, ok? Vamos contar ali o comprimento, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? 10, se eu 10 de comprimento, vamos contar quantos quadradinhos tem de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10 vezes 7 dá 70. Então, tem 70 quadradinhos. Se vocês forem contar, vão ver que tem 70 quadradinhos. Agora, se eu quiser medir o comprimento aqui dos lados, ou seja, só essa parte, ok? Da borda, ok? Os lados, não é? Vamos ver só este lado aqui. Já tinha dito que é 10, aqui 7. Então, 10 mais 7, quando é que dá? 17, mais 10, porque aqui também é 10. Então, 27, 27 mais 7, 34. Então, perímetro já vimos que é 34 unidade de área, ou seja, se for, vamos tomar, por exemplo, centímetro como unidade de área, então será 34 centímetros. E área? Dissemos que a área é 70, não é? 70 unidade de área, vamos imaginar que é metro, então será 70 metros ao quadrado. Por que é o ao quadrado? Atenção, multiplicamos o quê? Comprimento vezes altura, ou base vezes altura. Então, metro vezes metro, que dará metro ao quadrado. Vamos aqui para um exemplo prático. Vamos a um exercício. Nós temos aqui um retângulo. Tem de base 6 metros, altura 4 metros. Atenção, a altura que está aqui designada pela letra H, ok?
base, área é igual a base vezes altura. Qual é a base? Quanto é que mede de base? 6 metros. Então, unidade de área é metro. E aqui temos também metro. Então, metro vezes metro, vocês vão ver que dá metro ao quadrado. Então, 6, base 6 metros, altura 4 metros. 6 vezes 4, bravo, 24 metros ao quadrado. E o perímetro, como já tínhamos visto, que é o contorno, a soma ali dos contornos, ou seja, dos lados da figura. Então, nós temos aqui um quadrilátero, 4 lados. Então, lado mais lado mais lado mais lado. Então, temos aqui 6 mais 4 mais 6 mais 4, os lados paralelos. Vocês já sabem que tem a mesma medida. Então, a área do retângulo pode ser calculado multiplicando-se a medida da altura pela medida da base. Vocês sabem que na multiplicação existe propriedade comutativa. Podemos trocar base vezes altura ou altura vezes base, tanto faz. E também perímetro é só o perímetro do retângulo pode ser calculado somando o comprimento de todos os seus lados, que é 4 lados. Agora vamos ver uma outra figura, o quadrado. Temos aqui um quadrilátero, vocês sabem que o quadrado também é um quadrilátero, não é? Que tem todos os lados iguais. Sabendo um dos lados, não é necessário saber o outro lado, porque tem todos os lados iguais. Então, para calcular a área do quadrado, basta multiplicarmos o quê? Lado, um dos lados vezes um outro lado, não é? Lado vezes lado, que dá lado ao quadrado. Então, se um lado é 10, então é só multiplicar 10 por um outro lado, 10. Então, 10 vezes 10, que dá 100. Centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Então, a área pode ser calculada multiplicando-se a medida de 2 dos seus lados. Okay? Perímetro. Perímetro, também assim como as outras figuras planas, é a soma de todos os seus lados, não é? Seu contorno. Então, temos um quadrilátero, é 4 lados, então é lado mais lado, mais lado, mais lado. Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10 dá 40. Então, temos perímetro 40 centímetros. O perímetro do quadrado pode ser calculado somando o perímetro de todos os seus lados, assim como as outras figuras planas. Vamos ver agora o perímetro. Nós temos aqui triângulo. Triângulo, vocês sabem que tem 3 lados, então é só somar a medida do comprimento dos três lados. Então, vamos ver aqui. Temos aqui 2,2 centímetros, mais 4,5 centímetros, mais 3 centímetros, que dará no total 9,7 centímetros. Então, o perímetro do triângulo pode ser calculado somando o comprimento de todos os seus lados também. Agora vamos ver a área do círculo. A área do círculo, vocês estão a lembrar que quando trabalhamos o conceito de círculo e circunferência, vimos que o círculo é o quê? É toda a parte no interior da circunferência, incluindo a própria circunferência. Então, nós temos aqui a área do círculo. Como é que vamos calcular? É igual atenção, a este símbolo aqui, grego, que é π. Depois vocês vão ver o valor de π, não é? Que é uma constante que vocês vão trabalhar no cálculo da área do perímetro. Vocês vão aprender mais à frente como é que surgiu esse valor, não é? É igual a π vezes raio ao quadrado, ok? Então vamos pegar aqui, π é uma letra grega, não é? Vocês podem ver, ler-se π, e o seu valor é aproximadamente 3,14. R é o raio do círculo. Raio. Estão a lembrar o que é um raio? Muito bem. Raio é
um segmento, a distância que vai de onde? Do centro até tocar a uma parte da circunferência, ou seja, é metade do diâmetro. Agora vamos substituir a fórmula. A área é igual a π. Qual é o valor de π? Então, 3,14 vezes raio ao quadrado. Então, é 3,14. Quando é que é raio? Muito bem, 20 centímetros. Então, vezes 20 centímetros ao quadrado. 3,14 vezes... Quanto é que é 20 centímetros ao quadrado? Então, 20 ao quadrado igual a 400. Então, 400 centímetros ao quadrado. Agora vamos multiplicar 3,14 vezes 400 centímetros ao quadrado dará 1.256 centímetros ao quadrado. Passaremos agora para o perímetro. A fórmula para calcular o perímetro. Podem ver aqui, 2 vezes π vezes raio. Então, 2 vezes π, ok? 2 vezes 3,14 vezes raio, que é 20. Então, temos 2 vezes 3,14, teremos 6,28 vezes 20. Então, e o resultado é 1.256 décimas centímetros, ok? Ou seja, 125,6 centímetros. O valor do raio é determinante para encontrar o perímetro dessa figura. Assim, quanto maior o raio, maior será o seu perímetro. Vamos ver agora o trapézio, uma outra figura plana, ok? Trapézio é um quadrilátero. Para calcular a sua área, nós temos aqui a fórmula B maiúscula mais B minúscula, que é que significa B maiúscula? Base maior, temos aqui a base maior. B minúscula, que é a base menor, vocês podem ver aqui. E altura, que é H, ok? Vocês estão a ver tracejado aqui, que está a designar aqui a altura. Então, vamos aplicar a fórmula. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes altura, tudo sobre 2. Vamos substituir. Base maior, quanto é que mede base maior? 34 metros. E base menor? 10 metros, ok? Depois, vamos multiplicar essa soma pela altura, que é 16, e dividindo tudo por 2. Vamos então ver. 34 mais 10 é igual a 44 metros vezes altura. Somando aqui base maior e base menor deu 44. Agora vamos multiplicar pela altura, que é 16 metros, e dividindo tudo por 2. 44 vezes 16, nós encontramos 704 metro vezes metro, metro ao quadrado. Então, dá 704 metros ao quadrado e dividindo tudo por 2 dá 352 metros ao quadrado. Então, a área do trapézio é obtida através do produto da soma das medidas das bases pela altura e dividindo o resultado por 2. E perímetro, vocês já sabem que é somando todos os seus lados. Então, como é um quadrilátero, vamos somar todos os seus lados. Vamos 34 mais 20 mais 10 mais 20, que dará 84 metros. Terminamos assim de calcular a área e o perímetro de algumas figuras planas. Agora vamos àquela parte que eu gosto, onde vocês vão aplicar o vosso conhecimento. Então, vamos ver qual é a atividade que eu trouxe hoje. Muito bem. Calcula a área da seguinte figura. Nós temos aqui uma figura, uma casa, não é? Vocês podem dizer assim, é um projeto de uma casa, não é? E assim vocês vão calcular a área desta figura. Atenção, é uma figura composta, ok? Se vocês repararem, temos aqui
duas figuras planas, não é? Temos um triângulo e um retângulo, mas vocês é que vão descobrir. Então, tem aqui as medidas e vão calcular a área e o perímetro. Já sabem, tem vosso minutinho. Volto já já para fazermos a devida correção. Então vamos à nossa correção. Eu sei que vocês descobriram, mas não tem perímetro. Vocês vão calcular só a área, ok? Então vamos lá. Vamos à nossa correção. Eu já decompus ali a figura. Vocês vão ver, temos aqui a área desta figura, de toda a figura, é igual à área do triângulo, ok? Eu vou tirar o triângulo aqui, vocês podem ver o triângulo, mais a área do retângulo. Então, pegando na área do triângulo, qual é a fórmula para calcular a área do triângulo? Muito bem, base vezes altura sobre 2. Então, base, vamos ver a medida da base, 50 centímetros. E a altura do triângulo, onde é que está a altura do triângulo? Vamos ter ali que fazer o quê? O raciocínio, ter o raciocínio lógico. Se a altura de toda a figura é 60 centímetros, então vamos pegar só a altura do triângulo, que é aqui. Então, metade de aqui, se daqui até aqui é 60, até aqui 40, então vou traçar aqui, ok? 60, se eu tirar 30, sobra também 30 aqui, de altura. Então, a altura do triângulo também é 30 centímetros. Então, base 50, altura 30. 50 vezes 30 dá 1.500 centímetros. E dividimos tudo por 2, dá 750 centímetros ao quadrado. Já fizemos o quê? A área do triângulo. Agora vamos ver a área do retângulo. Vamos tirar aqui o retângulo. A fórmula para calcular a área do retângulo. Base vezes altura. Quando é que mede a base? 50, a altura também 30. Então, 50 vezes 30 dá 1.500 centímetros ao quadrado. Porque já sabem, multiplicamos centímetro vezes centímetro, que dá centímetro ao quadrado. Tendo então a área do triângulo e também a área do retângulo, é só fazer a sua soma para encontrarmos a área de toda a figura. Então, a área desta figura é igual a 750 centímetros ao quadrado mais 1.500 centímetros ao quadrado, que dá no total de 2.250 centímetros ao quadrado. Aprenderam então a encontrar a área de figuras compostas. Por que é figuras compostas? Porque temos mais do que uma figura. E assim, terminamos a nossa parte prática de hoje. Vocês já sabem que eu não deixarei de passar-vos aquele desafio para casa. E se encontrarem alguma dúvida, peçam aos vossos pais, encarregados de educação ou professores, vão vos auxiliar. Vamos ver então? Calcula a área e o perímetro
do círculo abaixo indicado. Temos aqui o círculo, tem de... O que é que tem? Qual é a medida que deram? Do diâmetro. Muito bem. Diâmetro igual a 20 centímetros. 2. Determina a altura de um trapézio de 45 centímetros ao quadrado de área, base maior medindo 11 centímetros e base menor com 7 centímetros de comprimento. Agora vamos fazer a recapitulação da aula de hoje. Nós vimos a área e o perímetro de figuras planas, aprendemos a aplicar as fórmulas, não é? E resolvemos alguns exercícios. E assim terminamos a nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Foi um grande prazer trabalhar convosco. Até a próxima aula.